Hoje o nosso vídeo é sobre uma ferramenta que você pode utilizar dentro da sua sala de aula ou dentro da instituição que você trabalha. Chama-se Problem Based Learning ou aprendizado baseado em problemas. E o nosso objetivo hoje vai partir de uma avaliação prévia, então você vai fazer um exercício, depois eu conto um pouquinho como é o contexto histórico e os conceitos que você pode utilizar de Problem Based Learning ou aprendizagem baseada em problemas. Então vamos entender o que você já sabe sobre como resolver problemas. Então a pergunta aqui que você tem que responder e marca no relógio, pelo menos não mais do que 2 minutos, tá? Como você resolve um problema? Então pensa numa situação e como é que em geral você resolve? Tenta esquematizar o jeito que você resolve problemas. A partir dessa atividade, vamos entender a construção histórica de como as pessoas criaram o jeito de resolver problemas. E aqui, um primeiro autor que nós temos é John Dewey, ele é de 1910, da University de Chicago, e na verdade ele não trabalhava exatamente com aprendizado baseado em problemas, mas sim na experiência baseada em problemas. E ele tinha esse passo a passo de como resolvê-los, né? Que primeiro era identificar o problema, mas ele já partia para as soluções. É aqui que a gente entende onde está o maior problema do que Dewey pensou. Para depois eu avaliar, testar as soluções, decidir qual aceitar, implementar e avaliar, né? Então veja aqui, eu tenho uma etapa de problema e 5 da solução, né? Eu acho que não é exatamente assim que a gente deveria fazer, mas é importante a gente entender que na história começou desta forma. E a partir dessa ideia de Dewey de 6, foram criados outros, principalmente buscando a qualidade total. Então, a gente tem aqui um modelinho do PDCA, que é Plan, Do, Check and Act, né, que seria, primeiro, pensar no plano, fazê-lo, checá-lo e ver que ações que eu poderia fazer, né? Tem diversas literaturas e muito vídeo sobre isso que você pode buscar no YouTube e assim por diante. Existe uma variação do PDCA que ambos estão calcados nos pensamentos de Dewey, do qual eu primeiro defino, mensuro, analiso, faço a implementação e depois controlo. Bem, algumas outras variações que você pode encontrar por aí, tem uma variação simples, que é o ACE, que é o pergunto, clarifico e avalio, ou 5 etapas, que eu defino o problema, analiso, resolvo, testo, implemento, ou 7 etapas, veja que eu tenho, pode ser de 3, pode ser de 5, pode ser de 7, pode ser de 8, né, como este modelo aqui, ou este daqui de 1970, do Arco de Aguirres, que fala também de 5 hipóteses. Ou seja, formas de resolver problema tem um monte, né? E aqui você pode comparar o seu modelo com os modelos aqui propostos. Eu faço um gabarito aqui, né, de como você está pensando. Se você colocou problema-solução, você está pensando em 2 etapas, então você está lá no modelo Dewey original. Se você tem pelo menos, né, entre pensar o problema e a solução, tem mais alguma coisa aí no meio, e aí vai de 3 a 8 etapas, você está entre um desses modelos. Agora, se você pensou em apenas um exemplo, né, exemplo não é exatamente uma forma, uma estruturação de como você pensa problemas, tá bom? E onde a gente teve, de fato, o PBL aplicado foi com Burroughs, em 1970, que ele aplicou nos cursos de medicina lá de Illinois, um currículo, ou seja, as disciplinas estavam encadeadas a partir de um fio condutor que é o problem solving, ou resolução de problemas. Desde Dewey até Burroughs, né, a gente pode agora fechar em conceitos atuais de PBL ou Problem Based Learning. Bem,
Existem alguns princípios para utilizar essa técnica. Primeiro é a questão de ser construtivo. Por quê? Porque ele ajuda os alunos, principalmente, a construírem e reconstruírem o jeito que eles pensam problema. Ele também é autodirecionado, porque tem um papel ativo do estudante. Quem é que vai resolver o problema? O aluno. O professor é um orientador, é um mentor que vai auxiliar em relação aos passos e não resolver em si a situação. É colaborativo, porque é um projeto em equipe, então precisa ter mais do que uma divisão de tarefas, precisa de fato de um pensamento coletivo. E é contextual porque eu uso situações âncora para aprendizagem. E é aqui que o fio condutor aparece nas disciplinas que estão desta linha ou desta trilha de raciocínio. Todas elas utilizam um problema, uma situação que pode ser baseada, na verdade, ela não necessariamente precisa ser totalmente verdadeira, mas ela ajuda os alunos a pensarem o mesmo processo de resolver problemas em situações diferentes, em matemática, em contabilidade, em psicologia, em português, geografia, Não importa o contexto, importa que por trás eu uso sempre a mesma metodologia. Bem, quem já aplicou Problem-Based Learning talvez tenha vivido alguns problemas nessa experiência. E aqui a gente conta pelo menos 3 que a gente vê e, na verdade, o problema não é a técnica, o problema foi na aplicação. A primeira delas é uma estruturação excessiva, Não existe um problema na vida real que tenha toda essa estruturação do jeito que se apresenta para os alunos. Então, a gente precisa ter menos construção na estrutura dos exercícios da situação âncora, para que, de fato, os alunos possam pensar como resolver aquele problema sem tanto passo a passo do que fazer. Uma outra situação é que se o professor é dominante naquela discussão e só existe um caminho e uma resposta, também não estou utilizando todo o potencial do Problem-Based Learning. E por fim, grupos disfuncionais. Quem que não teve uma experiência bem ruim, do qual chegou ao final e disse, poxa, se eu tivesse feito esse trabalho sozinho, teria sido melhor. Se eu fiz isso e levei os alunos a pensarem isso, eu apliquei a técnica do PBL de forma equivocada. Então, se eu quero usar de fato essa ferramenta, o que eu preciso? Primeiro e mais importante, eu preciso ter uma estrutura baseada no que a escola, a instituição acredita de como se resolve problemas. Eu preciso deste alinhamento. A sugestão nossa aqui da Exai é que utilize um problema de uma metodologia de 5 etapas. Qualquer coisa, vem conversar com a gente que será um prazer atendê-lo. O currículo precisa ter uma integração entre o conteúdo e o método. Não adianta só aplicar o método por si só. Como é que eu faço esse casamento? Precisa ser feito para ser aplicado. Eu até posso usar no individual e no equipe, mas a gente recomenda que seja em equipe, porque as soluções atuais pedem resoluções criativas e diversificadas. Por último, precisa desta técnica, não posso fazer com problemas que não são reais. Pode ser um ambiente simulado, mas precisa de fato sem problemas reais. Espero tê-los ajudado, será um prazer compartilhar mais conhecimento neste canal. Um abraço!